Olá, bem-vindo e bem-vinda à meditação de hoje. Hoje falaremos sobre a distância apropriada entre os relacionamentos. Este é um ensinamento muito importante do mestre Ryu Hokawa, porque por incrível que pareça, existe uma distância psicológica entre as pessoas e a gente deve aprender a regular essa distância. Esse vai ser o ensinamento de hoje, um ensinamento muito importante para que a gente tenha harmonia nos relacionamentos. Não é necessário que haja perfeição nos relacionamentos, mas harmonia torna-se necessária. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se você lida com pessoas, se você tem dificuldades em relacionamentos ou está sofrendo por algum tipo de relacionamento, eu acredito que o ensinamento de hoje vai te ajudar bastante. A gente vai praticar a meditação da manteiga dourada, que é uma meditação com foco na cura. Eu acredito que a sessão de meditação de hoje vai ser muito boa. Então vamos lá, começando com a explicação da questão da distância psicológica. Antes de falar da distância psicológica, é importante que a gente aborde o assunto da compreensão. É muito difícil compreender as outras pessoas, assim como é difícil também a gente se compreender. Ambos, a gente se conhecer é algo difícil e compreender as outras pessoas também é. O Mestre Okawa ele faz uma analogia na qual ele comenta que as pessoas são como se fossem uma biblioteca de tanta informação que elas têm dentro delas, porque vou imaginar no ciclo reencarnatório o tanto de experiências que cada alma já acumulou. Por isso é praticamente impossível a gente compreender uma pessoa ou compreender 100% de uma pessoa. Assim como é impossível que a gente leia todos os livros de uma biblioteca. A questão da compreensão é um ponto-chave também dentro do ensinamento da distância psicológica. E é por isso que o estudo da verdade ele é muito importante. Quanto mais você estuda e aprende a verdade, em mais profundidade você consegue compreender as outras pessoas. Quanto mais você estuda o ensinamento, quanto mais você se conhece, conhece as leis do universo, mais fácil vai ficar compreender e melhor vão ser os seus relacionamentos. Esse é um primeiro ponto. Um grande, a gente pode dizer, um mérito do estudo da verdade espiritual é esse conhecimento que você começa a ter em relação às outras pessoas. Você começa a ter uma percepção mais profunda em relação aos outros. É como o Mestre Okawa comenta no livro As Leis de Bronze. A nossa função, a nossa missão não é julgar e nem condenar as pessoas. A nossa missão é compreender as pessoas. E essa compreensão ela é gerada a partir do estudo dos ensinamentos. Ao longo da nossa vida, existem pessoas que têm uma maneira de pensar e uma maneira de viver diferente da gente. E isso acaba gerando conflitos. Se eu tenho uma determinada maneira de pensar, uma determinada maneira de viver, e alguém tem uma maneira de viver ou pensar diferente da minha, isso acaba gerando algum conflito, conflito de opinião entre, por exemplo, pais e filhos, netos e avós, devido à distância de tempo, como viver em sociedades muito diferentes, pode haver conflito. E para que isso seja resolvido, a questão da compreensão ou dessa percepção mais profunda das pessoas à nossa volta é importante. Isso porque o ser humano ele tem uma tendência de enxergar tudo preto ou branco. Vai para os extremos. Por exemplo, ou eu amo uma pessoa ou eu odeio. Esses são dois extremos. O Mestre Okawa comenta que esses extremos eles devem ser evitados. É importante que a gente evite chegar nos extremos. Por quê? A gente sai do caminho do meio. Antes de chegar num extremo, a gente deve se controlar para conseguir ter o Mestre Okawa chama isso de zona cinza. Não é nem amigo e nem inimigo. Essa pessoa ela também é um ser humano, ela está treinando a alma dela aqui nesse campo de aprimoramento espiritual e não necessariamente ela é um inimigo, porque você está indo para um extremo.
Claro que nós temos excelentes amigos, mas também a gente não precisa classificar as pessoas entre muito amigo e ou inimigo. Essa ponderação ela é importante, porque a gente tem sim essa tendência em classificar as pessoas entre amigo e inimigo ou já jogar para os extremos. E é nesse momento que entra a questão da distância psicológica. A distância psicológica nas amizades ela é estabelecida nesse momento. O quanto que a gente deixa as pessoas entrarem na nossa vida. E qual é a distância que a gente deve ter entre cada um de nós. O Mestre Octávio comenta que uma amizade ideal, ela não deve ser uma amizade do tipo tudo ou nada. Ou é muito amigo meu, ou é meu inimigo. Esse não é um tipo ideal de amizade. Um tipo ideal de amizade é um tipo de amizade no qual há uma distância apropriada, como se houvesse um limite até onde as pessoas podem avançar. E dessa maneira você constrói vários relacionamentos com várias pessoas. Você tem vários amigos, companheiros de trabalho, você consegue lidar com vários tipos de pessoa. Isso é gerado quando você tem a consciência da distância psicológica adequada. Essa distância psicológica adequada, vocês podem estar pensando, como que eu faço para criar ou como que eu faço para desenvolver essa distância psicológica adequada? A disciplina espiritual é o ponto-chave. A gente comentou no início de hoje a questão do estudo da verdade. Quanto mais você estuda a verdade, mais a sua percepção em relação às pessoas aumenta. E quanto mais disciplina espiritual você tem, mais você vai conseguir ter um ajuste nos seus relacionamentos. Você consegue ter um ótimo ajuste de distância. Você sabe até onde o fulano pode entrar na sua vida, você consegue colocar um limite até onde as pessoas vão, em termos de opinião, em termos de palavra, enfim. É dessa maneira que você constrói uma excelente distância entre as pessoas, mas a base disso é a distância psicológica. Quando você consegue ter uma boa distância psicológica, você consegue se relacionar com vários tipos de pessoa. Mantendo a sua disciplina espiritual, recitação dos sutras, leitura dos livros, a oração, receber os Kigans, você sempre vai estar lapidando e treinando a sua capacidade de manter uma distância adequada entre as pessoas. O último ensinamento de hoje é a questão de que a gente deve pensar que já é difícil a gente se mudar. Quem está no caminho da ascese espiritual, quem está no caminho do treino espiritual, sabe que não é fácil se transformar. Não é fácil você se mudar. E se não é fácil a gente se mudar, a gente querer ter um hábito novo, a gente querer, enfim, ser uma pessoa melhor, se mudar já é difícil, imagina o quão difícil é querer mudar os outros. A possibilidade ou a probabilidade é quase zero, é muito difícil. A única maneira da gente mudar outra pessoa é por uma boa influência. Só que essa boa influência ela acaba vindo pela lapidação do nosso caráter, que na verdade é você se mudar. Por isso, o ponto-chave é esse, é você primeiro mudar a si. Você querer lapidar o seu caráter, você estudar bastante, fazer reflexão e se transformar. Pouco a pouco, comece com pequenas transformações. Essas suas pequenas transformações vão acabar influenciando as outras pessoas e, quem sabe, mudando elas de maneira positiva. A possibilidade ou a probabilidade da gente mudar alguém é ínfima. Por isso que é melhor a gente tentar se mudar, porque a chance é maior. O ensinamento de hoje foi a questão da distância psicológica. Você conseguir sempre, a gente pode dizer, calibrar a distância que você tem entre cada uma das pessoas para manter bons relacionamentos por um longo período de tempo. De maneira que as amizades não sejam do tipo tudo ou nada, amigo e inimigo. Que haja, sim, um equilíbrio ou uma distância adequada entre todas as pessoas. É assim que ninguém se machuca e as amizades perduram por um longo período de tempo. E por último foi a questão de que é importante que a gente busque mudar a si, porque você se mudando, você acaba influenciando outras pessoas. É muito difícil mudar a si e é
praticamente ou quase impossível a gente conseguir mudar as outras pessoas quando a gente quer. Mas quando você muda a si próprio e com essa transformação você consegue influenciar outras pessoas, dessa maneira é possível, então, ajudar as outras pessoas a melhorarem. Esse foi o ensinamento de hoje. A gente vai entrar agora para a parte prática. A gente vai fazer a respiração profunda, seguida da meditação da manteiga dourada. Vamos lá. Faremos agora a prática da respiração profunda. Deixe a coluna ereta, feche os olhos, mantenha esta postura com a coluna ereta. Lentamente, inspire o ar pelo nariz e preencha o abdômen de ar. Solte o ar pela boca, esvaziando o abdômen. Ao inspirar, conte 1 e ao expirar, conte 2. Inspire novamente 3, expire 4. Mantenha a contagem até o número 10 e retorne ao número 1. Podem continuar.
Podem voltar a respirar normalmente. Vou enviar luz, então, por favor, receba. Por favor, junte levemente as mãos em posição de prece. Por favor, feche levemente os olhos. Visualize um pedaço dourado de manteiga sobre a sua cabeça. Imagine que o pedaço dourado de manteiga está no topo da sua cabeça. A luz vinda do mundo celestial vai começar a derreter isso gradativamente. Ao derreter, vai se infiltrar por todo o seu corpo. As gotículas douradas começam a surgir pouco a pouco e começam a se infiltrar nos seus cabelos, no couro cabeludo, no crânio, no cérebro, olhos, nariz, ouvidos, boca, pescoço, garganta, ombros, braços, pulmões, vias respiratórias, estômago, intestino grosso e delgado, rins e fígado. Sinta esse fluido dourado percorrendo seu corpo. Seu corpo inteiro está sendo coberto por esse fluido dourado. Surge um calor agradável. Esse fluido dourado vai atingindo cada parte do seu corpo. E agora passa pela barriga, costas e depois coxas, joelho, batata da perna e dedos dos pés, polegar, indicador, dedo médio e dedo mínimo. Esse fluido dourado vai atingindo todo o seu corpo. Olhe para dentro do seu corpo agora. Sinta cada célula sendo envolvida por esse fluido dourado. Sinta cada célula emitindo um brilho dourado. Imagine que as células pretas como carvão se transformam em células douradas. Agora você está envolto pela luz. Todo o seu corpo está envolto pela luz de Deus. Use toda essa luz de Deus por todo o seu corpo sem desperdiçar nada. Faça a luz penetrar até o interior das células. Expulse do seu corpo tudo o que tiver de ruim. Agora até mesmo suas células estão envoltas pela luz de Deus. Cada célula está emitindo um brilho dourado. As células malignas não conseguem mais existir dentro do seu corpo. As células malignas queriam criar anomalias no seu corpo, não por ordem de Deus.
mas por ordem errada do seu subconsciente. Você que tem a intenção de criar anomalias no corpo, corrija o seu pensamento. Você é filho de Deus e é amado por Deus. Todos os pecados foram perdoados. E a vida que lhe resta é um tempo muito precioso que deve ser usado para a construção da utopia e para o bem das pessoas. Sua saúde quer se recuperar para viver esse tempo precioso. Esse processo não dá mais para parar. Aproveitando a oportunidade de hoje, você só tem a se curar. Seu corpo despertará e será curado. Seu espírito despertará e será curado. Qualquer estresse irá embora. E tudo será envolto pela luz da grande harmonia. Você também, como filho reluzente de Deus, banha-se dessa luz da grande harmonia. Essa é a imagem no mundo celestial. Não há doenças no mundo celestial. Não há quaisquer enfermidades no céu. Não existe câncer nem outras diversas doenças no céu. Todos são felizes. Não há nenhum lugar debilitado no corpo. Não se leva a doença depois da morte. Por isso, você é totalmente livre, pois você, em meio ao amor, esforça-se para amar e vivificar muitas pessoas. Se tiver uma pessoa que odeia, perdoe-a agora. Envie um coração de amor para ela também. Ame-a, reconcilie e ore pela felicidade dela. Se houver algum pecado que cometeu no passado, peça perdão a Deus. Mude seu coração e jure viver uma vida íntegra. Assim, a doença que você mesmo atraiu só há de desaparecer. Tomando hoje como um divisor de águas, tudo só há de se tornar maravilhoso. Você será saudável não apenas para a sua própria felicidade, mas através da sua saúde, você irá ajudar, apoiar e salvar muitas pessoas ao seu redor e as que tiverem contato com você. A sua felicidade conduzirá o mundo para a felicidade. Ó Senhor, por favor, perdoai nossos pecados. Ó Senhor, dai-nos a luz. Ó Senhor, dai-nos a saúde. Ó Senhor, dai-nos a felicidade. Desbravai nosso futuro. Dessa forma, ore silenciosamente por alguns instantes. Muito obrigado. 初回ですけれども、とりあえず今日皆様方は幸福の科学の天使団とつながりができました。ですからこれから日々の行動を正して心を正していってください。天使たちは必ずやあなた方を幸福に導いてくださるはずです。あなた方の使命がある限り、あなた方の健康を
守ってくださるはずです。今日ご縁を結びました。ですから今日結んだご縁を大切にしてください。あなた方が天使たちが見てもけなげな生き方をなされている時、必ず応援してくださいます。あなた方に使命がある限り、あなた方を応援してくださるものだと信じてください。そして一切の悪はあなた方の信仰の前に打ち破られていくこととなると思います。一切の悪霊、一切の悪魔は今後あなた方を傷つけ、あなた方を怪我し、あなた方を苦しめることはできません。なぜならばあなた方は主と一体だからです。主と一体であるから、一切の悪魔もあなた方に手を出すことができません。どうかそういう気持ちを強く持ってください。今健康な方はその健康を今後も維持していけるように心から記念してください。また今病気にかかっておられる方は、今日を境にして今天使たちと強い絆ができたということを確信してください。そして天国には病気の人なんか一人もいないんだということを強く心に思ってください。これから一日一日あなた方は健康になっていくしかないのです。がんは消えていくしかありません。いかなる難病奇病といえども治るしかないんです。神の力、仏の力に抗えるものはこの世には存在いたしません。あなた方はその信仰心を強めることによって一切の悪と決別してください。そして自分を幸福にすることによって世界のユートピアが前進するように心の底から祈ってください。それが大事なことであるというふうに思います。説法は以上です。ありがとうございました。Como foi a meditação? Espero que você esteja mais calmo e mais calma, que a meditação você tenha sentido a luz espiritual contida nessa meditação, que ela é muito poderosa, tem um poder de cura muito poderoso. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até mais.